E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse bolo de Kit Kat. Bolo delicioso, bem molhadinho, aquele bolo de vó para neto. Então vou estar mostrando para vocês como eu fiz a massa, recheio, a ganache. Vou ensinar todo passo a passo. Então fica ligadinho aí para não perder nenhuma dica e vamos para a receita. Aqui no bol da minha batedeira eu já tenho 4 ovos. Vou acrescentar 2 xícaras de açúcar e vou colocar para bater até virar aquele creme bem homogêneo. Quando ela ficar assim esbranquiçada, já quase pronta, eu vou acrescentar meia xícara de óleo. Vou deixar misturar mais um pouco e já vou desligar a batedeira e tá pronta essa primeira parte. Agora a gente vai acrescentar os secos. Aqui eu tenho uma mistura de 3 xícaras de farinha de trigo, uma colher bem cheia de maisena e uma xícara de chocolate 30%. Vou misturar tudo e vou colocar metade já direto nessa massa. E a gente vai começar a mexer, não precisa bater. Vai só agregando, só misturando mesmo, gente. Então, aqui eu tenho uma xícara de leite integral, que eu coloquei uma colher de vinagre, deixei um tempinho. E é muito bom, gente, essa técnica do vinagre, vocês sabem, eu sempre uso aqui nas massas e fica perfeita. Já coloquei o restante. Esses ingredientes estão todos peneirados, viu, gente? Coloquei o restante do leite também. Vou misturar. Lembrando que a minha xícara é de 200 ml. E na descrição eu vou deixar a quantidade de todos os ingredientes, tá? Agora coloquei uma pitada de sal. Dei uma misturada. E para finalizar, uma colher de sopa de fermento. Agora é só misturar e tá pronta a nossa massa. Aqui eu tenho uma forma de 20 por 30 que eu untei com margarina, só o fundo da forma, e coloquei o papel toalha, pode ser papel manteiga também. Vou levar para o forno para assar, que já está aquecido a 180 graus, e assou em 40 minutos, gente. Tá aí, ó, essa massa perfeita, fofinha, muito boa para trabalhar, gente, essa massa. E agora vamos preparar o nosso recheio. Vou colocar numa panela com o fogo ainda desligado, uma caixa de leite condensado, 2 de creme de leite, 50 gramas de leite em pó, 60 gramas de cacau em pó ou chocolate. No caso aí eu usei Nescau, viu, gente? Porque o meu chocolate tinha acabado. Eu usei Nescau mesmo, usei 3 colheres de sopa. Tá bom? Mas pode ser o chocolate em pó. Veja que o fogo estava desligado, eu mexi e liguei o fogo agora, porque já dissolveu todos os grominhos. E agora a gente vai mexer sem parar até dar o ponto. Começou a soltar do fundo da panela. O ponto é quando você levanta a colher e ele cai em blocos. Eu desliguei o fogo e acrescentei 250 gramas de chocolate meio amargo e fui mexendo até derreter todo o chocolate. Olha que cor maravilhosa, gente, esse recheio fica perfeito. Vou passar ele para um bowl, que eu vou reservar, porque eu não vou usar agora e vou ter que usar ele bem frio, gente. Então, passei um plástico bem coladinho nele, para não criar bolhas. E vou reservar. E agora a gente já vai para fazer a parte do ganache. Gente, a câmera tinha parado de gravar e não mostrou, mas eu derreti em banho-maria 300 gramas de chocolate meio amargo. Vocês podem também derreter ele de 30 em 30 segundos no micro-ondas.
Aí eu acrescentei uma caixinha de creme de leite, depois dele todo derretido. E é só misturar, gente. Depois que mistura tudo, ele fica essa ganache que você bota para esfriar. Você deixa esfriar bastante. E se ele ficar muito ralinho, você quiser ele mais consistente, aí coloca um pouco na geladeira, pelo menos 1 hora antes de cobrir o bolo, tá? Já virei aqui a nossa massa. E eu não vou usar essa massa toda, gente. Vou usar metade, porque eu vou fazer bolo no pote com a outra parte. Então, se vocês não quiserem, não for usar o restante da massa, vocês fazem metade da receita, tá? Olha essa massa, gente. Não fica ressecada, fica aquela massa bem fofinha, bem úmida. Eu vou cortar em 3 partes essa massa, vou dividir para estar usando. Olha o nosso recheio, depois que esfriou. Fica perfeito, gente. Muito gostoso. Como eu não tinha, gente, uma forma para fazer o nosso bolo na altura que eu queria, eu improvisei com essa cuba que eu tinha aqui. Então, coloquei a primeira parte da massa. Isso aqui é uma mistura de 200 ml de leite integral com uma colher bem cheia de Nescau, gente. Pode ser chocolate, tá bom? Chocolate em pó. Você mistura para umedecer a massa. Se você não quiser umedecer a massa, porque ela já é bem molhadinha, não precisa, mas eu prefiro assim, tá? Coloquei a primeira camada de recheio e a segunda massa aí já foi. Aquele recheio eu dividi em 2 partes, gente. Como vocês viram aí, coloquei a primeira parte, aí umedeci novamente a massa e agora vou colocar o restante do nosso recheio. Muito gostoso esse bolo, gente. Muito, muito bom mesmo. Já coloquei bastante recheio. Venho com a última camada da massa, a última parte. E vou umedecer a parte de cima também. Com essa misturinha de leite com o Nescau. Agora eu vou fechar bem direitinho e vou levar para a geladeira, gente. Deixar ele um tempo, que eu quero que ele fique bem firminho, para a gente tá cobrindo esse bolo. Olha como fica, gente. Fica maravilhoso. Passado 4 horas na geladeira, agora eu vou começar a decorá-lo, né? Colocar a nossa cobertura e o nosso tão delicioso Kit Kat, né? Olha como fica, gente. Maravilhoso esse bolo, gente. Vocês não têm noção. A ganache, que eu falei para vocês, né? Ela tá em temperatura ambiente. Se vocês quiserem que ela fique mais durinha, como eu falei, põe na geladeira pelo menos 1 hora para ela firmar mais, tá? Porque aqui no Nordeste tá bem quente. Então, olha, eu separei alguns Kit Kat pra gente tá usando. Aí eu tenho 6, mas acabei usando 10 Kit Kat, gente, nesse bolo. Tá bom? Ao todo foram 10 pacotinhos desse, de Kit Kat, meio amargo eu usei. E fui decorando até fechar todo o bolo. Com a ajuda de um descascador de legumes, eu fiz algumas raspas de chocolate para estar decorando em cima. E ficou assim, gente. Gente, eu peço a vocês que, se vocês gostaram e não foi inscrito, se inscreva no canal, deixe um joinha para ajudar aí no canal. Compartilha com as tuas amizades. Ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo vocês serem notificados. E me segue também lá no Instagram, tá? Eu cortei aí uma fatia para vocês verem como ficou por dentro.
E ficou assim, ó, gente, perfeito, super molhadinho. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe você e a sua família.